Bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão hoje? Então eu trago para vocês hoje, como eu havia combinado com vocês na aula, a nossa correção do livro de história. E amanhã na nossa aula, que nós estaremos juntos, a gente dá aula de matemática para ficar melhor para vocês entenderem. Hoje eu vou trazer a correção do livro de história, na página 55, 56 e 57. Então, como a gente já finalizou o assunto de história, nós falamos sobre a libertação dos escravos, foi o último conteúdo da terceira unidade, e agora nós vamos fazer as correções do livro, porque, como eu falei para vocês, é interessante, é importante esses livros eles estarem corrigidos, e então é interessante vocês estarem assistindo e corrigindo. Então, a primeira questão pergunta bem assim: o que foram os movimentos nativistas? Os movimentos nativistas foram os movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Então, os movimentos nativistas foram os movimentos locais que se colocavam contra os estrangeiros ou o domínio português. Segunda questão, marque a alternativa em que as causas da revolta de Beckmann e de Filipe dos Santos são semelhantes. Então, as alternativas são: letra A, desentendimento entre os colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão? Não. Letra B, insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos? Sim. Letra B, sim. C, Portugal queria controlar a extração de todo o ouro e mandou criar casas de fundição? Não. Letra D, o líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português? Sim, foram condenados à morte. Então, os dois, a letra B e a letra D, são bem parecidos, são semelhantes. Terceira questão, coloque V verdadeiro ou F falso nas afirmações. Letra A, a descoberta do ouro provocou a corrida de pessoas de várias partes para a região das minas? Verdadeiro. As pessoas descobriram todo mundo que se deslocar para ali, para explorar o ouro. Letra B, muitos indígenas foram levados do engenho para trabalhar nas minas? Não. Falso. Os indígenas não, porque os jesuítas eles queriam catequizar os índios. Então eles não aceitavam os jesuítas que os índios fossem escravizados. Então é falso. Letra C, as pessoas que vinham de fora recebiam o nome de emboabas? Sim, verdadeiro. Letra D, os bandeirantes paulistas foram os primeiros a encontrar ouro e acreditavam que tinham a posse das minas? Sim, verdadeiro. A Guerra dos Emboabas aconteceu em São Paulo no ano de 1709 e teve como líder Manuel Beckmann? Falso. Então ficou VF, VVF. Quarta questão, qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião das Guerras dos Mascates? Olinda, sede da capitania de Pernambuco, seus habitantes eram ricos senhores de engenho. E aí, Recife era politicamente subordinada às leis determinadas por Olinda e habitada por mascates, comerciantes portugueses. Ela era habitada por mascates, comerciantes portugueses. E aí a gente tem na quinta questão, o que provocou a Guerra dos Mascates? Os mascates, eles queriam elevar Recife à categoria de vila, ficando independente de Olinda. O rei demarcou os limites das duas províncias. Os olindenses sentiram-se prejudicados, revoltaram-se e invadiram o Recife. E aí a sexta questão, quais as consequências da revolta do Filipe dos Santos? Eu coloquei como uma sugestão de resposta, mas se vocês colocaram que tinha no livro com outras palavras, mas que faz referência, não está errado. A multidão de revoltosos liderados por Filipe dos Santos queria que o governo diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. O governador prometeu atender aos pedidos, mas depois mandou prender os líderes do movimento, suas casas foram queimadas e Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Isso foi uma sugestão de resposta, certo? Mas é o que vocês colocaram, se tiver de acordo, não está errado. Sétima questão. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, completa o texto corretamente. O governo português, com o objetivo de explorar ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como quinto, que seria a quinta parte que seria paga à coroa portuguesa. Para garantir a cobrança do quinto, foram criados casas de fundição. O ouro era derretido, transformado em barras
e marcado com o símbolo da coroa portuguesa. Depois era enviado para Portugal. Então, quinto, Casa de Fundição, Ouro, Barras, Coroa Portuguesa e Portugal. Como terminou a Guerra dos Mascates? Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que prendeu os principais líderes dos movimentos e as lutas se dissolveram. Então, eles prenderam os principais líderes e as lutas se acabaram. E aí a nona, a revolta de Filipe dos Santos ocorreu em Vila Rica, Vila Maria ou Vila Norte? Vila Rica, certo? 10ª questão, lê o trecho do poema. Pelos córregos definham negros, as rodas a rodar baterias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. E aí, comente com seus colegas, seu professor, com o que você entendeu sobre o trecho do poema Cecília de Meirelles e registre suas conclusões. Então, como a gente não tem, eu coloquei como sugestão de resposta. O autor se refere ao trabalho dos escravos e às péssimas condições de vida de trabalho nas minas de ouro. Então, esse texto aí, ela fala o quê? Sobre as péssimas condições de vida que os negros tinham e o trabalho escravo que eles vieram para trabalhar nas minas. 11ª, assinale as revoltas contra o governo de Portugal, que não se relacionam com a exploração do ouro. Então, a revolta de Beckman e Guerra dos Emboabas não, revolta de Filipe dos Santos não, e a Inconfidência Mineira sim. Então foi a revolta de Beckman e a Inconfidência Mineira, vocês marcam essas duas, revolta de Beckman e a Inconfidência Mineira. 12ª, relaciona as colunas corretamente. 1, derrama. 2, quinto. 3, captação e casa de fundição. Impostos sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. 3, captação. Lugar onde o ouro era derretido e transformado em barras. 4, casa de fundição. 20% do ouro extraído das minas. O quinto, 20% passado para o português, não é isso? Invasão das moradias das pessoas que não conseguiam pagar impostos ao governo português. Derrama. Eram impostos para fora. 13ª, porque no final do século XVIII havia entre os minérios uma grande satisfação com o governo português. Mineiros não, gente, desculpa, mineiros. Porque a quantidade de ouro havia diminuído e Portugal continuava a cobrar altos impostos ao povo e ainda punir os devedores com a derrama. Então, porque a quantidade de ouro havia diminuído, Portugal continuava a cobrar altos impostos ao povo e ainda os devedores com a derrama. Derrama era posto para fora, expulso. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? O objetivo dos Inconfidentes era libertar o Brasil de Portugal e implantar o regime do governo republicano. Então, eles estavam desejando pela república, o país republicano. E assim a gente finaliza a nossa correção e vocês corrijam. E amanhã a gente está junto nas nossas aulas remotas e fiquem todos com Deus. Beijos e façam as correções corretamente, com atenção, para que o livro fique, todas as atividades ficam corrigidas, certo? Beijos e até amanhã.